Intestino permeável ou leaky gut. A aula de hoje é a primeira aula aqui do canal em que eu vou trazer alguns conceitos de forma um pouco mais técnica. Tanto para profissionais que já me acompanham e querem entender um pouco mais do que eu falo, quanto para não profissionais da saúde, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de estudar, que gostam de aprender. Por mais que eu traga alguns termos técnicos aqui, eu não trago de forma tão complexa de trazer nome de citocina pró-inflamatória, de moléculas. Claro que futuramente algumas aulas possam ser necessário, mas essa aula aqui de intestino permeável, eu quero trazer um panorama do que é o intestino permeável, no que ele está sendo associado, né? O que acontece na sua barreira intestinal, e quais são as variáveis que nós temos controle para ajustar. Ou seja, se você já está com essa condição, como ajustar e para evitar também que aconteça. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou nutricionista. Esses são os 2 pilares do meu atendimento, desinflamação e mentalidade, com o objetivo de saúde intestinal. Então, eu trabalho hoje com isso. E longevidade saudável, que é você viver muito, mas viver muito bem, viver com menos doenças, menos dores. E no Instagram, que eu também coleto essas sugestões de aulas, já tem algumas na lista que vocês pediram, é lá que eu vou coletar isso. E todas as referências da aula de hoje estão aqui na descrição do vídeo. O que nós vamos ver hoje? Primeiro, se a gente vai falar do intestino que é permeável, que a gente está falando da barreira intestinal, a gente precisa entender o que é a barreira intestinal saudável, qual a função dela. Vou explicar o que é essa disfunção da barreira, como que ela acontece, quais são os sintomas do leaky gut, do intestino permeável, associações com outras condições, as causas, exames de rastreio, porque ainda não existe um exame padrão ouro para a gente falar diagnóstico intestino permeável, mas existem exames de rastreio e qual é o tratamento nutricional. Para falar de barreira intestinal, nós temos que entender para que ela serve e quais são os componentes dela. A barreira intestinal vai ter 2 funções principais, que é a absorção de nutrientes, principalmente ali no intestino delgado. Então, se você tem uma barreira intestinal prejudicada, a absorção de nutrientes fica prejudicada, a pessoa pode ter deficiência nutricional, vai desenvolver problemas por deficiência nutricional. Mas a sua barreira intestinal tem também uma função muito importante que não é tão relembrada em alguns momentos, que é de proteção. O seu intestino é uma das maiores áreas do seu corpo em contato com o meio externo. É diferente, por exemplo, da sua corrente sanguínea. A sua corrente sanguínea não está com contato com o meio externo. Ela vai ter um contato, por exemplo, se você tiver uma ferida aberta, alguma coisa assim. Mas o seu intestino ele está em constante contato com o meio externo. Tanto pelo ar mesmo, pelo ambiente, mas pelo que você consome também. E pensando em composição e estrutura da barreira intestinal, a gente divide em 2 pontos aqui, uma estrutura física e uma estrutura química. Estrutura física, principalmente, nós vamos ter células imunes, as células epiteliais, que são diversas, são vários subtipos, e as junções estreitas, que são, você vai ver muito falar, se você for procurar sobre intestino permeável, chamar tight junctions. Essas junções estreitas eu deixei em negrito porque elas vão ser um fator principal ali na disfunção da barreira intestinal. E no caso dessa barreira química, são produtos químicos que podem ser produzidos pelas células ou inclusive produzidos pelas bactérias. E entre eles nós temos as lisosomas, que elas vão ter um papel ali também nessa proteção, por exemplo, em inibir algumas bactérias patogênicas, imunoglobulina A, que é um anticorpo, e as mucinas. No caso das mucinas, também deixei em negrito, porque elas vão ter um papel ali muito importante quando tem uma disfunção de barreira intestinal. E se você for pensar assim, tá, mas como que ela me protege? Vamos supor que a gente sabe que o anticorpo vai ter um efeito, a lisosima eu já comentei, as mucinas vou falar no próximo slide. Mas pensando na barreira física, as células imunes, né, a gente já entende, mas as células epiteliais, elas também têm receptores. Quando elas têm contato ali ou com o que você come, por exemplo, ela vai ter um efeito no seu apetite. Então, as suas células epiteliais, elas estão lá, em constante contato com os subprodutos da sua digestão. Moléculas de alimentos, elas reconhecem moléculas produzidas por bactérias e a partir deste reconhecimento, esses receptores que existem nas células, elas vão produzir também substâncias químicas que podem estar relacionadas ou não com a proteção, como é o caso aqui, podem estar relacionadas com o apetite. Tem as células que vão produzir o GLP-1, que está muito falado agora para o emagrecimento, né? Os análogos de GLP-1, as células epiteliais, especificamente as células enteroendócrinas, produzem isso. Imagine que essas criptas são a sua parede intestinal e aqui é como se a gente tivesse dado um zoom ampliado para ver as células. As mucinas, elas vão estar responsáveis por uma camada de muco. Então, é um muco que ele está aqui acima das suas células
intestinais, e este muco tem um papel na proteção. E essas junções estreitas, que são as tight junctions, as suas células, elas estão conectadas uma com a outra aqui por proteínas de junção, que mantêm elas ali, ó, unidas, impedem a passagem de compostos. E aí, se a gente tem um problema aqui nessas junções, por isso que eu deixei em negrito esses dois, porque esses dois vão ter um papel na produção e na função da barreira intestinal, impedir que certos compostos tenham acesso a essa área de absorção, porque essa área de absorção, ok, a célula ela até tem o seu mecanismo, seus receptores, mas se elas não estão íntegras, isso vai atrapalhar. E se a gente tem uma ruptura aqui, ó, nessas tight junctions, o que acontece? Entra e tem acesso. Esse muco aqui, ele tem um mecanismo de proteção de impedir que certos compostos, e principalmente aqueles compostos maiores, porque claro que a gente vai ter compostos alimentares que precisam ter contato com a célula para ser absorvido, que tem aqui acima deste muco. Então, em cima do muco nós temos bactérias e sim, claro que não o alimento em si, nós temos os metabólitos, os subprodutos da sua digestão, se você tiver uma digestão boa, né? Porque quantas vezes a gente não vê aí pedaços de alimento nas fezes? Claro que pode ser, por exemplo, o milho, porque não é bem digerido mesmo, mas pode ser por uma má mastigação, então preste atenção nisso. O seu intestino delgado, ele vai ter menos muco, uma camada menor de muco, por quê? Porque no intestino delgado é onde principalmente acontece a absorção, então tem menos muco e menos bactérias idealmente, porque você precisa de mais contato. Menos bactérias também, por quê no intestino delgado? Porque não é o momento das bactérias fermentarem, elas vão ter mais o ideal lá no intestino grosso, para gerar a fermentação do que não foi absorvido. Só que se a gente tem, por exemplo, um supercrescimento bacteriano, aqui no intestino delgado e tem menos muco, o que pode causar? Danos à mucosa também. E ali no intestino grosso, este muco ele já é mais espesso, exatamente porque é uma região que idealmente tem mais bactérias, ou seja, o muco é mais espesso para ter esta separação e não ficar tendo tanta bactéria em contato com as células, porque as bactérias em contato com as células, como veremos agora, elas também ativam receptores, elas também ativam sinais no teu corpo. Essa interação com as bactérias, ela pode ser direta ou indireta. Se for direto, exatamente por esses padrões, então na superfície das células tem esses padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs. Então pode ser direto. Tem menos muco, vamos supor, tem menos muco ou tem um supercrescimento bacteriano, mais padrões vão entrar em contato com as células, com esses receptores, e vão gerar respostas que não deveriam ser geradas, ou indireto por meio de metabólitos, que aí é o que a bactéria vai produzir. E aí o que isso vai fazer com a sua barreira intestinal? Regula essas moléculas relacionadas a TJ. Se você vê TJ aqui mais no slide, são as tight junctions, tá? Que são essas junções estreitas aqui. Influência na proporção entre as células imunes da mucosa. Por quê? Porque vai ter mais bactéria entrando em contato. Só que existem bactérias que elas vão ter padrões moleculares que vão indicar um problema. E aí essas células imunes vão começar a falar, opa, tem um problema aqui, vão começar a produzir anticorpos, vão começar a produzir citocinas pró-inflamatórias, vai começar uma reação inflamatória ali, ou ao contrário, né, o que a gente não quer, a gente quer que produza substâncias anti-inflamatórias, mas pode acontecer o contrário. E influencia na camada de muco, principalmente ali as bactérias, elas podem também interagir com o muco. Você já entendeu um pouco como que acontece, então, essa disfunção de barreira. Mas os principais pontos que levam a uma disfunção dessa barreira intestinal é a disfunção das junções estreitas, ou a redução de muco. Então, como você viu, se a gente tem ali o muco para proteger e a gente tem as junções para proteger, se a gente tem um problema nos dois ou em um que pode levar o outro, acaba levando, porque é um efeito cascata, isso vai gerar uma disfunção de barreira. Aqui eu quero ressaltar que existe um nível de permeabilidade que ele é fisiológico. Lembra que eu falei que no intestino delgado a gente tem menos muco, tem menos bactérias idealmente, e as junções estreitas no intestino delgado, essas junções elas não são tão fortes assim, exatamente porque é importante passar algumas coisas ali para absorção. Existe um nível ali de permeabilidade fisiológico. Só que o problema é quando isso deixa de ser natural e passa ao desequilíbrio, quando não está passando só o que a gente quer. Tá passando outras coisas, gerando reações que nós não queremos. Essa imagem aqui, eu até cortei ela e deixei aqui que foi adaptado, porque
tem muitos fatores em volta dela que eu cortei, porque fala das causas, mas eu quis trazer ela aqui, porque ela também exemplifica isso que eu falei. Então, que o intestino, vamos dizer, que está em eubiose, quer dizer, está em equilíbrio, que a gente vê esse azul muco, ali a gente tem o IgA, que é um anticorpo, a gente tem as bactérias ali em cima, né, desenhadas. Tá tudo ok, as junções estreitas ali. Na disbiose, já vai começar a reduzir o muco, como você pode ver, e você já vê que as células elas já estão meio esquisitas e já tá faltando ali umas junções. E aí, na síndrome do leaky gut, a gente vê que pode causar um dano sim também nas células, certo? E essa rota que chama paracelular, que é entre as células, ela fica mais aberta, porque não tem junção. E aí, o que pode levar? Respostas inflamatórias e endotoxemia, que é quando endotoxinas entram na sua corrente e geram reações, que é o que vamos falar agora. O que entra em contato? Pode entrar em contato os micro-organismos nocivos e os antígenos, então tanto o micro-organismo em si, quanto padrões moleculares e os metabólitos tóxicos que as bactérias produzem, endotoxinas. O principal aqui é o lipopolissacarídeo, que ele está associado a alguns tipos de bactérias e está associado também com certos tipos de alimentação, que você vai ver. Então, tudo isso que era para ter até um leve contato de vez em quando, uma quantidade pequena, porque você tem uma alimentação regular, você tem um muco adequado. Não, aquilo ali está tendo muita frequência de contato com a célula e entrando efetivamente no seu corpo. Isso também regula negativamente moléculas. A própria disfunção de barreira, que faz você entrar em contato com essas substâncias, o próprio contato delas vai também trazer uma regulação negativa. Então, é um ciclo. Você já está com menos muco, você já está com uma barreira intestinal com disfunção prejudicada. Só que o contato com LPS, com esses pumps, vai regular negativamente, como a gente viu aqui, mais as tight junctions, mais a camada de muco. Então, vai cada vez produzindo menos muco, vai cada vez tendo menos proteína de junção e vira um ciclo. Quais são os sintomas se a gente for pensar em leaky gut? Sintoma do intestino que está permeável. Diarreia ou constipação, e aqui você vai ver constipação aguda ou crônica, por quê? Porque a aguda, ela vai ser ali no momento, você vai ver que ali a causa, ela pode ser transitória, então a pessoa vai ter uma hiperpermeabilidade intestinal transitória, porque ela teve ali uma intoxicação alimentar, mas ali voltou, então ela vai ter uma constipação aguda ou uma diarreia. E crônica, se for crônica, a gente já entende que aquilo ali está perdurando. Outros sintomas, inchaço, fadiga. A fadiga e a dor de cabeça é muito interessante porque esses são sintomas já sistêmicos. Você já percebe que não está ali no intestino. Exatamente porque esses padrões de moléculas vai entrando LPS, vai gerando resposta inflamatória, o seu corpo começa a produzir moléculas e aquilo ali está na sua corrente sanguínea. Abaixo aqui da sua barreira intestinal, a gente tem tecido linfático, a gente tem vasos sanguíneos. Então, essas moléculas, elas estão sendo levadas para o teu corpo. E é por isso que hoje existem muitas associações. É que eu quero deixar bem claro. Quando a gente fala associação, não quer dizer que um é causa do outro. Estão encontrando marcadores de hiperpermeabilidade intestinal nestas condições. Isso não é uma resposta de que um causou o outro ou de que tratando um vai melhorar o outro. Ainda estão em fase de associação, mas é importante entender por quê. Se você vê, por exemplo, se você tem uma condição dessa, ou se o seu paciente tem uma condição dessa, você já entende que existe uma associação e que é importante também você olhar para o intestino dessa pessoa, porque pode ser que ela já esteja com o intestino debilitado. Mas isso não quer dizer que um vai melhorar o outro efetivamente. Claro que em alguns casos sim, porque são doenças inflamatórias. Então, associações bem mais diretas, doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn e a colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, a doença celíaca também, até porque a doença celíaca ela tem ali uma inflamação gastrointestinal, alergias e sensibilidades alimentares, e aqui a gente vê já questões mais sistêmicas e metabólicas. Essa associação é muito relacionada a ver um marcador de permeabilidade intestinal em pessoas com essa condição. Pessoas com essas condições, elas têm mais deste marcador de permeabilidade intestinal do que as pessoas sem essa condição. É uma associação, não necessariamente a causa, mas é relevante ter essa informação até para entender que o intestino desta pessoa provavelmente também precisa de uma atenção maior. E quais são as causas para a disfunção de barreira? Infecções, toxinas, disbiose, alimentação e estilo de vida. Em relação à disbiose, alimentação e estilo de vida, que é o que nós vamos aprofundar agora, são também as causas modificáveis.
que a gente não tem como controlar se vai ter uma infecção ou não, né? Vamos dizer assim. Se a gente pensar em infecção e toxinas, podemos pensar em vírus, podemos pensar em intoxicação alimentar, que foi o caso que eu falei, às vezes a pessoa vai ter uma questão transitória, ela teve uma intoxicação alimentar, vai ter todos os sintomas do leaky gut, porque realmente gerou ali uma hiperpermeabilidade intestinal, porque afetou, mas ela volta para uma rotina, ela trata, ela melhora. Algumas pessoas não recuperam, ou porque foi algo muito severo, e aí o dano causado não conseguiu recuperar, ou porque a pessoa já não tinha um estilo de vida legal. Em relação a toxinas, pode ser aprofundado em outro momento, mas aqui a gente também pode levar em consideração toxinas por contato com substâncias na hora de cozinhar, então com plástico, hoje em dia a gente não vê mais BPA, né? Tudo BPA free, que é um plástico que é considerado uma toxina, que a gente pode pensar. Aqui a gente pode pensar também em aditivos alimentares, que eu vou até falar um pouco ali no caso da disbiose, mas isso também afeta. Por quê? Porque é um objeto, é um organismo estranho que está em contato com a sua barreira intestinal. Só que a sua barreira intestinal, ela não foi feita para receber substância estranha, essa toxina. Então, pode causar um efeito. As causas também eu separei em duas para ficar mais simples de entender. Então, existem causas diretas que já têm uma associação com a disfunção dessas proteínas estreitas, das tight junctions. Glicemia alta, existe uma associação forte em glicemia alta, então pessoas aí com resistência à insulina, com uma diabetes descontrolada. Alto consumo de frutose adicionada, não é fruta, pelo amor de Deus, é a frutose adicionada, é o que a gente vai ter nos xaropes, xarope de milho, nesses produtos super processados. E um exemplo clássico aqui é o famoso refrigerante, que é riquíssimo em frutose adicionada. E outro componente que é conhecido por causar essa disfunção é o álcool. E aqui eu até coloquei a quantidade, que é a quantidade avaliada como essa dose já causa essa disfunção, que é 1 grama por quilo de peso. Vamos pensar numa pessoa de 60 quilos, 60 gramas de álcool. Numa taça de vinho, fiz essa pesquisa antes, vai ter em média ali uma taça de 150 ml, vai ter ali 15 gramas de álcool, né, dependendo do vinho. Então, 4 taças de vinho, você vai causar uma disfunção. Aí, qual é a questão? Nossa, não vai mais tomar vinho? Não vai mais tomar álcool, mas a gente sabe que até certa dose já vai ter uma disfunção. Ok, mas a gente toma, o corpo recupera. Até que a gente não quer também manter um consumo de álcool diário alto, porque aí isso realmente vai causar. Isso aí é claro. Mas vamos supor, esse fim de semana fui lá e tomei além da conta. Ok, aí eu tô com um sintoma não legal ali no intestino. Você já sabe que pode ser uma questão transitória, aí você tem que ter um estilo de vida. Se você olhar para essa quantidade para estabelecer também uma redução, poxa, 4 taças de vinho até uma dose ok, será que dá para reduzir para 2, reduzir para 1? O equilíbrio do álcool, ele pode ser alcançado com o tipo de álcool, o que você vai acompanhar esse álcool, a frequência que você toma, a quantidade, então tudo isso pode ser observado. Mas se é uma pessoa que já está com uma condição, uma doença inflamatória intestinal ou uma condição mais séria, às vezes, por um período, reduzir esse álcool para melhorar, principalmente se está nessa condição há muito tempo. Principais causadores de disbiose. Alto consumo de proteína. Lembre que tem essa palavra alto. Então, eu não estou condenando o uso de proteína, até porque proteína é extremamente importante. Eu consumo proteína em todas as refeições. É o alto consumo, é um excesso de proteína, que eu vejo muito, por exemplo, em pacientes que estão com esse objetivo mais de ganho de massa muscular. Recentemente eu atendi um paciente que estava com esse inchaço muito grande e era por um alto consumo de proteína. A gente conseguiu reverter muito bem essa questão intestinal dele. E também a questão do equilíbrio dessa proteína, ser tanta proteína animal assim, porque pode também afetar. Então, olhar para essa qualidade dessa proteína, digestibilidade. Às vezes, uma pessoa que come muita proteína, vamos dizer, proteína animal, ela tem que comer muito, ela come rápido para conseguir engolir, aí já não mastiga direito, aí já vira um efeito cascata no organismo. Açúcar também, alto consumo de açúcar e aditivos. Aqui nos aditivos vão entrar corantes e adoçantes artificiais. Álcool, ele não só afeta diretamente as junções, mas afeta também as suas bactérias intestinais, drogas, estresse ou ansiedade. É claro que isso aqui a gente tem um limite de atuação, mas olhar para um paciente, você olhar para o seu estresse, para a sua ansiedade, que não está sendo tratado, que não está sendo levado a sério, de olha, eu realmente tenho
um problema, eu tô me estressando além, eu não tô conseguindo lidar com as emoções, é olhar para isso e buscar o acompanhamento correto para fazer o que é possível diante disso, tá? Inibidor de bomba de prótons, que são os famosos prazóis da vida. Aqui é olhar para o uso crônico, olhar para o uso chamado off-label, que é o uso pegar no balcão da farmácia, sentir uma dorzinha, vou lá comprar um. Buscar um acompanhamento sério, entender a causa desse desconforto digestivo que você tem. E aqui é só um sinal de alerta também. Vamos supor, não, eu realmente faço um acompanhamento, eu preciso tomar, eu estou tomando, ou o meu paciente está tomando. Ok, ele já tem ali um fator de risco para desbiose. Sinal de alerta. Você vai somar tudo isso para ver o quadro clínico. E a dieta ocidental. Dieta ocidental é a famosa dieta padrão que você vai ver padrão norte-americana. É essa foto aqui, hambúrguer, batata frita, frituras, muita gordura saturada principalmente aquela gordura ou da fritura ou gordura animal. A dieta ocidental é uma das mais relacionadas com inflamação, com essas doenças metabólicas, as doenças do século XXI. Esse padrão alimentar, infelizmente ainda é um padrão que vemos muito, mas que ele pode ser modificado, sim, espero que modifique. Sobre os exames de rastreio. Coloquei até esse nome aqui, exame de rastreio, por quê? Porque ainda não existe um diagnóstico. Um exame que, é isso aqui, igual a gente tem um exame de diagnóstico, por exemplo, da gordura hepática, esteatose hepática. A gente tem lá, viu lá está, esteatose hepática. Não existe ainda um padrão que é chamado padrão ouro, que não, é isso aqui. Então, o que nós temos são exames de rastreio. De antemão, eu já trago que eu não utilizo por 2 motivos. Um, que pelo menos aqui no Brasil ainda é raro, eu não vejo com facilidade. Então, se você inclusive souber, quiser mandar ali no e-mail, eu não vejo com facilidade, com muita acessibilidade também. São exames dispendiosos. Então, não necessariamente, isso futuramente pode mudar, mas pelo menos aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não é algo tão acessível aqui no Brasil. Mas o mais utilizado aí nos estudos, o mais falado, é o lactulose manitol urina. Então, é a fração de lactulose e de manitol na urina, e geralmente medida em até 5 horas. Até fiz a correção ali. O que são lactulose e manitol? São açúcares não absorvíveis. A lactulose, ela vai refletir principalmente a integridade das proteínas de junção. Por quê? Porque a lactulose é um disacarídeo. Então, ela não vai passar pela borda, pelas células, pela borda em escova. Então, se tem muita lactulose na sua urina, é porque está entrando muita lactulose por onde não deveria entrar. E o manitol, ele é degradado pelas bactérias, então é uma rota transcelular. O que é transcelular? É por dentro das células, então as células conseguem absorver. Então, a razão de lactulose para manitol, então pega o valor de lactulose na urina, pega o valor de manitol na urina, divide, se for maior ou igual a 0,030, é um indicativo aí de permeabilidade do intestino delgado prejudicada. Mas como eu falei, é um exame, assim, eu fiz as pesquisas aqui na internet mesmo de laboratórios, achei raros e achei bem dispendioso. E outro exame de rastreio é a zonulina. A zonulina é uma proteína que modula a interação dessas junções estreitas. E a zonulina ela pode ser medida nível fecal ou nível sérico. Mesma observação, raro e dispendioso no Brasil. Mas o objetivo da zonulina é avaliar essa função de barreira. Se ela estiver alta, ela induz a desmontagem dessas junções, então vai aumentar essa permeabilidade intestinal e também ativar essas reações imunológicas. E os níveis séricos dela estão fortemente correlacionados com a proporção de lactulose e manitol. Então, são 2 exames aí de rastreio que estão muito associados para identificar. Nesse caso, não necessariamente precisaria fazer os 2, né? O lactulose e manitol na urina é o que vem mais aparecendo, então provavelmente vai ser o que vai vingar nos próximos anos. E existe um outro exame que eu coloquei associado, porque ele não vai medir diretamente a permeabilidade intestinal, mas vai medir uma disbiose, que é o Indican. O Indican já é um exame bem mais barato, bem mais acessível, que é um dos fatores que você pode identificar como disbiose, mas nele não é o único, certo? Então ele pode indicar, mas ele pode dar também negativo e a pessoa ter uma condição de disbiose. E níveis urinários ali acima de 20 são considerados disbiose fermentativa. Aí você me pergunta, Thalita, o que é que eu faço então, já que o exame ali de Indican é uma disbiose? Talvez, certo? É um associado, não avalia a barreira intestinal, e zonulina e lactulose manitol não são exames tão acessíveis. O que é que eu faço na minha prática clínica e o que é importante a gente fazer agora com as informações que temos? Avalia os sinais e sintomas, primeiro ponto, investiga causas e fatores de risco. Então, as causas, a pessoa teve uma infecção, a pessoa teve uma intoxicação alimentar, a pessoa tem uma alimentação padrão, como a que eu falei, bebe muito álcool, tem uma alimentação com uma dieta ocidental, ela tem uma alimentação com muito aditivo, com muito refrigerante.
causas e fatores de risco, os associados com sinal e sintoma, olhar também as doenças associadas, porque aí você vai olhar, por exemplo, tem lá na lista de doenças associadas, não, realmente ela tem esse diagnóstico aqui e ela já tem tudo isso, sinais e sintomas. Bom, provável leaky gut, provável que tem uma disfunção de barreira ali. Associar com exames e indicações de desbiose ou disfunções digestivas. Aqui eu coloquei associar com exames por quê? Porque eu até coloquei ali que a glicemia alta também é um fator que pode causar essa disfunção das junções estreitas. Então, você vai olhar os exames, se a pessoa tem alguma indicação de desbiose ou pelo Indicam, aí você pode olhar se a pessoa tiver um exame de microbiota. Disfunções digestivas, se a pessoa tem uma gastrite, se a pessoa toma um omeprazol, se ela já não digere bem, opa, peraí, não tá chegando comida legal ali no intestino. E como nós sabemos que é uma condição mais clínica e exame de rastreio, o que você vai fazer? Tratar primeiramente via básico. Ajuste alimentar saudável, até porque o ajuste alimentar saudável, ele vai melhorar em outras condições também. E a gente entende que o leaky gut, como a gente vê, nada mais é do que uma disfunção. Claro que pode ter uma intoxicação ali, uma infecção, que aí realmente é uma coisa pontual, mas é o seu corpo saindo do equilíbrio exatamente porque você está colocando no corpo algo que não é equilíbrio, não é bom para ele, não é equilíbrio. Então, uma alimentação acidental, ela não vai ser equilibrada porque o corpo humano não foi feito para aquilo. Um monte de aditivo, um monte de álcool, um monte de frutose adicionada vai gerar disfunção. A doença nada mais é do que o desequilíbrio, a perda da homeostase. Por isso, o ajuste alimentar saudável vai ser o primeiro ponto. Em segundo, ajustes de nutrientes. Então, vou trazer também aqui alguns nutrientes interessantes para recuperar essa função de barreira e para manter este intestino saudável. Tratamento nutricional, primeiro, comida. Ajustar o que está em risco. Segundo, suplemento de nutrientes. Primeiramente, tem alguns nutrientes que já estão associados e você precisa de um aporte nutricional para o teu corpo funcionar, para ter uma barreira íntegra. E aqui em suplementos de nutrientes, você pode também investigar deficiências nutricionais, porque a gente sabe que barreira intestinal prejudicada, absorção de nutrientes prejudicada. Após suplemento de nutrientes, pode entrar com suplemento de composto bioativo e, por último, probiótico. Então, é realmente nessa ordem. Não necessariamente precisa chegar aqui no último. Probiótico é a última, faz nessa ordem que eu vou explicar também. A alimentação. O que nós temos de alimentação para a barreira intestinal? Primeiro, ácidos graxos de cadeia curta. Se você estudou sobre intestino, você já deve ter ouvido falar muito esse termo aqui. Os ácidos graxos de cadeia curta são produzidos a partir da fermentação de fibras, melhora a integridade da barreira e da camada de muco e aumenta a expressão de proteínas de junção. E esse estudo é interessante aqui que eu coloquei, que olha só o que as bactérias fazem quando falta fibra na alimentação. Elas consomem o muco. Por quê? Porque a microbiota, ela também precisa ser alimentada. Correto? E elas são muito alimentadas por essas fibras. Na ausência de quantidade suficiente de fibra, ou seja, uma dieta baixa em fibra, o que as bactérias fazem? Começam a consumir a camada de muco, reduz camada de muco e hiperpermeabilidade intestinal. Dietas baixas em fibras, dieta ocidental é baixa em fibra. Dietas ricas em proteínas, às vezes a pessoa tá ali no protocolo, precisa comer muita proteína para ganhar massa, não consegue comer vegetal porque dá muita saciedade. O que acontece? Perde fibra, afeta a barreira intestinal, dá problema. E quais são as fontes de fibras? Aqui eu coloquei duas porque eu utilizo muito e eu vou explicar o porquê. Mas fibras a gente vê vegetais. Aqui eu coloquei uma gama de vegetais, frutas. Aqui as sementes, por que eu coloquei elas? São fontes de fibras e eu gosto muito de utilizar. Nesses pacientes, por exemplo, que não conseguem comer muito vegetal pela saciedade ou pelo gosto, mas a gente precisa colocar de alguma forma. Às vezes a pessoa ou não consegue cozinhar, ou tem preguiça de cozinhar, ou no lugar que ela vai comer não tem como. Claro que o principal e o objetivo é a pessoa comer mais verdura, comer mais fruta, mas está numa fase transitória. O que eu posso melhorar nessa alimentação? Sementes são mais práticas, são fáceis de consumir. Outro ponto aqui são os derivados de indol, que é produzido a partir da fermentação bacteriana do triptofano. Então, as bactérias fermentam esse triptofano, produzem o indol. E este indol, que é o metabólito das bactérias, ele vai interagir com essas células epiteliais e vai controlar essa permeabilidade intestinal. Fontes interessantes de triptofano, banana, muito prático, grão de bico, gosto muito também, é fonte de fibras, abacate. Triptofano, em alguns casos, é interessante suplementar, mas eu coloquei aqui na área de alimentação, mas observar esse consumo aí de fonte de triptofano. E a dieta mediterrânea, que é uma que eu falo tanto dessa dieta, porque quase tudo que a gente vê de saúde intestinal aponta para a dieta mediterrânea. Equilíbrio de bactérias. Aqui, especificamente, o que ela vai fazer? Manutenção desse perfil adequado da microbiota, diminui ácidos biliares fecais. Esses ácidos biliares fecais também não me aprofundei muito aqui, mas eles estão associados com o aumento da permeabilidade intestinal. E qual é o padrão dessa alimentação mediterrânea? Mais vegetais.
Se a gente for pensar, tá, eu não moro ali na Itália, na Grécia, eu moro no Brasil. O que você faz? Adapta o Mediterrâneo para a tua realidade, que seria mais vegetais da época. Então, você vai ver aqui no país que você estiver, quais são os vegetais do país, quais são as frutas nativas, o que está na época, o mais fresco possível. Um alimento chave da dieta mediterrânea é o azeite de oliva, então tem muito azeite de oliva. Existe consumo de carne, de laticínios, existe, mas em quantidade moderada baixa. Então, não é o foco da alimentação mediterrânea. A carne vermelha não é tão presente, ela vai ter ali um pouquinho, vai ter um pouquinho ali de queijo, leite, mas não algo tão frequente. O principal ali são os vegetais, seguidos ali de peixes, azeite. Você vê ali até tem um pãozinho, alguma coisa, mas você vê que é uma dieta mais rica em compostos bioativos, mais rica em fibras. É um padrão alimentar a dieta mediterrânea. Não existe, vamos dizer assim, o cardápio perfeito mediterrâneo. É um padrão alimentar. Você entende a base desse padrão e adapta a alimentação, a sua alimentação do seu paciente. O que é chave? Azeite de oliva extra virgem. É chave colocar ali em cima da comida, cozinhar, só cozinho com azeite. Outro ponto-chave, frutas e verduras. Frescos de preferência da época. É claro que você não vai, às vezes, pegar se bem que framboesa acho que não é muito mediterrâneo, né? Mas você não vai pegar ali a fruta, o limão siciliano, não necessariamente. Mas quais são as frutas da época aqui, de onde eu estou, as mais frescas? Um outro adendo aqui na alimentação é o chá verde, que uma dieta rica em gordura, então, olha de novo a gordura, tá? Gordura principalmente saturada, que você vai pensar, nossa, o azeite é rico em gordura. Aqui essa gordura, principalmente a gordura saturada. Como essa gordura saturada, ela afeta tanto as proteínas de junção quanto as bactérias intestinais, esses compostos fenólicos obtidos do chá verde protegeram essa barreira intestinal aí dos camundongos que foram feitos no estudo. O chá verde, ele realmente tem outros efeitos ali na microbiota, pode ser um adicional ali na alimentação. Para resumir a alimentação, principal, aumentar o consumo de fibras e vegetais, aumentar fontes de triptofano, melhorar o equilíbrio entre as gorduras, aumentar o azeite de oliva, reduzir óleos refinados e gordura animal, reduzir esse padrão ocidental, reduzir esse padrão inflamatório de gordura saturada, manter a carne vermelha, laticínios conforme a tolerância, porque tem algumas pessoas, como a gente viu, que vão ter ali uma alergia, uma sensibilidade alimentar, vão ter um estufamento, vão ter um desconforto maior, uma diarreia, pode ser que ela precise reduzir principalmente os laticínios, só que é possível manter com equilíbrio, visando o padrão mediterrâneo. Então, vamos supor que a pessoa toma lá 3, 4 copos de leite no dia. Reduzir, come carne vermelha em todas as refeições. Vamos colocar uma carne vermelha, um frango. Melhorar este equilíbrio. Pensando em suplementos, lembre do triptofano, que ele pode ser suplementado também. Outros estudados, vitamina A, que ela vai influenciar mudanças na microbiota, principalmente nas bactérias produtoras de butirato. Então, se você tem quantidade suficiente de vitamina A, você tem mais bactérias produtoras de butirato, maior concentração desses ácidos graxos de cadeia curta, vai melhorar a barreira intestinal. Outro ponto é que a deficiência de vitamina A foi associada com o aumento da translocação bacteriana. Translocação bacteriana é exatamente o que acontece. Translocação é a bactéria se transloca, passa por essa abertura das tight junctions. Também tem propriedades imunomoduladoras. A recomendação é de 5 a 10 mil UI de vitamina A. Só que na vitamina A, geralmente, a alimentação ela pode ser rica em vitamina A sem necessariamente suplementar. Ela vai ser encontrada na manteiga, nos laticínios, que a gente já falou um pouco de reduzir, gema de ovo, maravilhoso, vegetais, cenoura, espinafre, batata doce, pimenta ali, você não vai consumir uma quantidade grande. É possível regular essa vitamina A ali pela alimentação, não necessariamente colocando o suplemento. E um ponto da vitamina A é que ela é muito melhor absorvida com uma gordura, com o azeite, por exemplo, porque é uma vitamina lipossolúvel. O que você pode fazer ali pensando cenoura, ou espinafre, refogadinho, eu coloco o azeite em cima da comida, por isso que eu gosto tanto de colocar o azeite. Quando você refoga também a comida, você deixa essa vitamina A mais ativa, então, por exemplo, um tomate. O tomate refogado, ele vai ter muito mais vitamina A biodisponível do que o tomate cru. Isso é interessante aí para incluir na alimentação. Outro suplemento, esse daqui é realmente suplemento, é a vitamina D. Claro que tomar sol tem vários outros efeitos benéficos, mas muitas vezes precisa suplementar. A deficiência é comumente diagnosticada aí em pessoas com doença inflamatória intestinal. É um fator de risco para doenças de Crohn, então a gente já tem esses pontos para observar. Um estudo interessante ali com um modelo de deficiência do receptor de vitamina D mostrou um aumento das concentrações da claudina 15, que é uma proteína também de junção, defeitos de barreira e aumento da atividade da colite, também uma doença inflamatória
intestinal. A vitamina D ela influencia a microbioma intestinal e o tratamento também aponta para reduzir a permeabilidade intestinal quando comparado com as células do LPS. Lembra do LPS, uma endotoxina que também está associada com essa disfunção de barreira? Comparando essas células e células tratadas com a vitamina D, houve redução na permeabilidade intestinal. Os valores de vitamina D, e aí a gente pode ver isso em exame, interessante manter entre 40 e 80. Um dos suplementos mais estudados e que tem mais estudos também em humanos, porque muitos dos suplementos, a partir de agora também, os estudos são feitos mais em animais. A glutamina, ela é combustível para suas células intestinais, para as células imunes. Ela induz a expressão dessas proteínas de junção e as doses vão variar entre 5 a 20 gramas por dia, dependendo do grau ali. Como que a gente mede esse grau? Hoje, sinais e sintomas e fatores de risco ou hábitos de risco. Se a gente vê, por exemplo, uma pessoa que consome muito álcool, a gente já sabe que as junções estreitas dela estão prejudicadas, às vezes uma dose maior. Eu fico ali entre 10, eu quase nunca passo 5 gramas de glutamina e 20 ali em quadros que a gente vê mais risco para essa disfunção de barreira. Outro suplemento também indicado é o ômega 3. O ômega 3 aumenta os níveis de fosfatase alcalina intestinal. A fosfatase alcalina ela é responsável pela desintoxicação dos lipopolissacarídeos, que são endotoxinas, que causam inflamação, que causam reações que prejudicam a barreira. Então, é uma molécula que vai ajudar a, vamos dizer, limpar este ambiente. Mas nesse caso aqui, as doses são mais altas de ômega 3, não é uma dose pequenininha ali, 1 grama. E aí é interessante a suplementação. Aqui eu coloquei 2 gramas, mas algumas recomendações vão até 4 gramas por dia. E ela também reduz os níveis de endotoxemia metabólica, que é quando essas endotoxinas elas já não estão mais no intestino, elas já entraram ali na sua circulação. Falando aqui dos compostos bioativos, muito texto, mas por quê? Porque esses compostos, você vai ver que tem muita coisa, mas aqui eu estou trazendo de informação porque ainda são bem pontuais, porque existem alguns que realmente vão ter efeitos, se não necessariamente na função de barreira, existem outros efeitos, mas a gente olha primeiro pro começo. A curcumina eu coloquei aqui junto com o ômega 3 porque é o mesmo efeito, tá? De aumentar a fosfatase alcalina intestinal. O extrato polifenólico derivado do vinho tinto. Aqui o vinho tinto ele vai ter resveratrol, ele vai ter compostos antioxidantes, que são compostos bioativos que vão ser úteis para a tua saúde intestinal. O vinho, inclusive, é um dos alimentos que está na dieta mediterrânea, mas a gente sabe que é algo para ter equilíbrio. O outro ativo é a quercetina. No caso da quercetina, onde que a gente tem quercetina? Chá verde, que já falei lá na alimentação. Mas ele também diminui essa translocação bacteriana, aqui o suplemento mesmo, 5 miligramas por quilo por dia. Outro composto bioativo aqui, que aí você pode olhar para alimentação, é a urolitina A. Ela também vai ser produzida após a fermentação bacteriana. Olha a importância das bactérias. O que você come não é só o que você come, as suas bactérias também consomem, produzem compostos importantes. É produzida a partir dos elagitaninos, que aí vão ter nas frutas vermelhas, nozes e romãs, e ela vai fortalecer essa função de barreira, induz a expressão de proteínas de junção. Os níveis de urolitina A são vistos em maior quantidade com a dieta mediterrânea. Mais um reforço aí para a dieta mediterrânea. Por quê? Tanto porque vai ter fonte, né, desses alimentos, mas também porque a dieta mediterrânea vai fazer essa conformação das bactérias, vai modular sua microbiota, porque você precisa da comida, que vai ser fermentada, mas você também precisa das bactérias que vão fermentar. E por último, a oxiberberina, que é o metabólito da berberina. A berberina também já é muito falada. Muito utilizado a berberina como suplemento, e ela é degradada pelas bactérias e forma a oxiberberina, que afeta também essa função de barreira. Mas ali ainda são modelos experimentais, principalmente de colite, é uma das doenças mais investigadas ali associadas com a disfunção de barreira, é uma doença inflamatória intestinal. Quero até fazer uma observação aqui da berberina, que está falando aqui, melhora a função de barreira e suprimiu as respostas imunizadas mediadas por TLR. O que é TLR? Toll-like receptors. São receptores que estão lá nas suas células intestinais. E o que ativa esses receptores? Lipopolissacarídeo, principalmente. Onde que estão esses lipopolissacarídeos? Em bactérias, certos tipos de bactérias. E o que acontece quando esses receptores são ativados? Respostas imunes. E aí vem uma cascata inflamatória, uma cascata de reação imunológica. Então, vê que essa modulação, ela não é pontual de, este composto, é isso. Não, é todo o contexto que a gente tem que observar para melhorar essa função de barreira e as respostas. A gente tem que melhorar a função, mas tem que também parar de produzir respostas inflamatórias, como reduzindo o LPS. E o que aumenta a LPS? Dieta ocidental, gordura saturada. Por último, os probióticos,
que falarei de 3 probióticos per si, que é o probióticos efetivamente, que são que é a bactéria que vai estar encapsulada ou em pó para consumir. Os mais indicados, Lactobacillus rhamnosus GG, melhora de colite, melhora a produção de proteína de junção, previne o aumento da concentração de LPS e olha que interessante ali, o tratamento com alto teor de frutose, ou seja, o alto teor de frutose adicionada também aumenta LPS circulante. E neste último modelo ali, protegeu contra a regulação negativa de proteínas de junção. O que seria a regulação negativa? Reduz essas proteínas, certo? Reduz a expressão em consumo de álcool, porque o álcool vai regular negativamente essas proteínas. O Lactobacillus rhamnosus fez essa proteção. Outros probióticos aqui é o Bifidobacterium animalis, só que esse específico tá Lactis 420 em dieta rica em gordura. Então esses efeitos que eu coloquei aqui foram em modelos específicos. No caso do bífido foi em dieta rica em gordura e no caso do Lactobacillus salivarius em hiperglicemia, modelos com hiperglicemia. Ambos tiveram esse efeito, atenuou translocação bacteriana, que é quando a bactéria vai passar pelas junções que estão abertas, e protegeu da endotoxemia. Endotoxemia é quando as toxinas, as endotoxinas também entram e passam por essa barreira. Outro probiótico é o Lactobacillus plantarum, também a suplementação restaurou a expressão de proteínas de junção, baixou a expressão dessas citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, IL-6 e IL-8, e aumentou a abundância de bactérias produtoras de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta que vai auxiliar na sua barreira intestinal. Aqui não é um probiótico, mas é uma bactéria específica que é um marcador de saúde intestinal e é um marcador também de barreira, que é o Fecaliobacterium prausnitzii. O que nós temos sobre essa bactéria? Pessoas com doença inflamatória intestinal têm redução. Ela melhora a proporção entre as células imunes e aumenta a produção de L10, que é anti-inflamatória, é uma citocina anti-inflamatória. E vai ter também efeitos anti-inflamatórios por regular as concentrações de butirato. E olha o que a gente tem sobre o Fecaliobacterium. Aumenta com dieta mediterrânea. Mais um motivo para olhar para este padrão alimentar. Mais azeite, mais vegetais, reduzir um pouco, não cortar a carne vermelha, os laticínios, ter ali numa forma equilibrada, não com tanto excesso. Olha para o padrão, vegetais frescos, verduras e frutas. Essa foi nossa aula de intestino permeável. Espero que tenha ficado claro. Lembrando, o objetivo dessa aula aqui é trazer uma base do que eu falo, tanto para quem me acompanha de profissional, quanto não profissionais de saúde. Claro que para não profissionais de saúde pode algo ficar mais confuso e é super compreensível. É mais para você ter um panorama e para você que quer se aprofundar, aprofunde-se também por você. Eu vou colocar aqui todas as referências que eu busquei. Existem muitos estudos na área, eu vou sempre me atualizando, buscando também de outras áreas ali envolvidas em nutrição, saúde gastrointestinal. Então, provavelmente daqui a 2, 3 anos, a gente pode acrescentar coisas nessa aula. O que eu trouxe aqui é o que a gente já tem ali de base, de fisiologia, de bioquímica básica ali da sua barreira intestinal, do que a gente já entende que acontece e do que é mais promissor para o tratamento, buscando sempre saúde. O intestino permeável é uma condição que ela é como se fosse a condição base para várias outras disfunções gastrointestinais, e hoje a gente vê que está sendo associada ali com condições sistêmicas, então com disfunções metabólicas. É uma área que precisa ser observada, é para você ver a importância que é você ter um intestino íntegro, que uma alimentação, ela vai muito além de caloria, a qualidade do que você come, a proporção de alimentos, do que é feito aquele alimento, da onde vem a sua caloria, isso impacta sim a sua saúde como um todo, impacta o seu intestino, impacta a sua microbiota intestinal, impacta a sua saúde. Cuide do seu intestino, cuide da sua alimentação com qualidade. Se você gostou da aula, por favor, curta este vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixei o meu e-mail, lembrando, referências abaixo, meu e-mail também ficará abaixo, e para sugestões de aula, se você quer ver alguma coisa aqui no canal, por favor, vá lá no Instagram. Combinado? Até a próxima, tchau, tchau!